Irmãs e irmãos, sabem, eu fiz uma lista e tentei fazer uma lista das minhas certezas e das minhas dúvidas. Não sei se você já fez algo semelhante, mas é bem interessante anotar quais são minhas certezas e quais são minhas dúvidas. Como ser humano, eu constatei que eu não tenho certezas. Olhei para cá, olhei para lá, fiz aí alguns exercícios, mas eu não tenho certezas, a não ser aquela que no ditado popular se diz assim: a única certeza da vida é a morte. E é uma realidade, como ser humano é isso, porque eu olho para frente e não tenho mais certeza de nada. Tanto é que o apóstolo Tiago, ele fala sobre este assunto. Tiago, capítulo 4, verso 15, lá está escrito assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Portanto, digam, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser. Essa é a minha realidade como um ser humano, junto com os bilhões de seres humanos que existem na Terra. Contudo, como cristão, eu tenho certezas que Deus me dá. Isso não quer dizer que como cristão eu não tenho dúvidas. Tenho sim. E tenho muitas. E estou certo que você também. Contudo, Deus, em sua misericórdia e no seu falar, Ele desfaz minhas dúvidas e me dá garantias para que eu creia. E esse é o ponto onde eu quero chegar e quero reavivar no seu coração e na sua mente, para que você creia, para que você viva seguro e segura, mesmo em meio às dúvidas e perguntas e incertezas que assaltam a sua vida diariamente. Observem, várias vezes Jesus havia dito aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos sacerdotes, nas mãos dos principais sacerdotes e dos escribas. Eles vão condená-lo à morte e vão entregá-lo aos gentios. Estes vão zombar dele, vão cuspir nele, vão açoitá-lo e vão matá-lo. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Isso Jesus afirmou várias vezes. E aí a gente se pergunta, mas como é que Tomé não acreditou nisso? Como é que Tomé, que andou com Jesus 3 anos, não acreditou quando os demais lhe disseram: nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou, Ele está vivo? Na verdade, irmãs e irmãos, o problema não é o Tomé. O problema é o ser humano. O problema sou eu, o problema é você. E eu quero aqui lembrar como Martinho Lutero explicou o 3º artigo da fé cristã, aquele que fala do Espírito Santo. E ele disse assim, escreveu assim: eu creio que pela minha própria razão ou força, eu não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons. E depois ele continua dizendo que assim também o Espírito Santo chama, congrega, ilumina e santifica todos os cristãos na terra. E ainda os conserva na verdadeira e única fé. A razão humana age com Tomé. Quero ver para crer. Se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar lá o meu dedo,
se eu não colocar a minha mão no lado dele que foi ferida com a lança, ou que foi ferido com a lança, eu de modo nenhum acreditarei. Esse é o ser humano. Esta é a razão humana. Deus precisa ir ao encontro do ser humano. Deus precisa chamar o ser humano. Deus precisa falar a ele. E o Espírito Santo precisa convencê-lo e convertê-lo. Foi o que Jesus fez com Tomé. Na nova aparição aos discípulos, uma semana depois, quando Tomé estava presente, imediatamente Jesus se dirigiu a Tomé. Ele disse: Tomé, olhe para as minhas mãos. Coloque aqui o seu dedo. Coloque também a sua mão aqui no meu lado. Tomé, não duvide. Creia. Na minha visão e interpretação do texto, eu não vi aqui nenhuma repreensão de Jesus. Jesus não está repreendendo Tomé. Jesus também não está xingando Tomé. Mas Jesus pacientemente se apresenta vivo ao discípulo e o convida a crer. Confia em mim. E observem que a presença e a palavra de Jesus dita a Tomé dissipou as dúvidas. Acabou com as dúvidas. E fez com que Tomé fizesse aquela confissão extraordinária: Senhor meu e Deus meu. Importante também é ver o que o evangelista acrescentou logo na sequência deste relato. Versos 30 e 31 do evangelho antes lido. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Assim como o Senhor Jesus, naquele domingo, se dirigiu a Tomé pacientemente para lhe dizer, para se mostrar e para falar a ele, assim também o Senhor Jesus pacientemente fala ao coração humano pela sua palavra, registrada no Evangelho. Para quê? Para que as pessoas creiam, para que você creia. Nem tudo que Jesus disse e fez está registrado no Evangelho. Agora, o que está registrado, que são os sinais de Jesus, seus milagres, seus ensinamentos, sobretudo sua morte na cruz e sua vitoriosa ressurreição, isso está escrito para que, nestas palavras, o Salvador fale ao coração humano, para que o ser humano creia e para que as dúvidas sejam dissipadas. Um bonito exemplo aconteceu hoje. Pela palavra e pelo santo batismo, Jesus foi ao encontro do Heitor e do Ravi, e os chamou e os abraçou com o seu amor, os recebeu no seu reino e agora garante: ninguém vai tirar vocês de mim. Pela sua palavra, continuamente Jesus continua indo ao encontro do ser humano, convidando: olhem para mim. Vejam o que eu fiz. Olhem e lembrem da minha morte. Lembrem da minha vitoriosa ressurreição, que garante vida eterna a todo que crê. Portanto, confiem em mim. E recebam vida eterna. Vida que nem a morte do corpo pode destruir. Irmãs e irmãos, dúvidas existem.
E elas vão continuar existindo. Há muitas perguntas que para as quais nós ainda não temos respostas. Dúvidas que surgirem podem ser desfeitas no falar de Jesus. Portanto, é preciso ouvi-lo. Ele continua se dirigindo a mim e aos seres humanos e a você na sua palavra. Certezas? Sim, para os filhos de Deus há certezas, porque o falar de Jesus nos dá certezas. Eu comecei dizendo que eu fiz uma lista das dúvidas e das certezas. Uma lista das certezas, né, e das dúvidas, ok. Nas certezas, eu anotei algumas coisas para mim. Como cristão, as dúvidas eu nem vou mencionar, mas quero terminar focando algumas certezas que anotei para mim. 6. Relacionei mais, mas 6 eu quero compartilhar com vocês. Primeira certeza, nas palavras de Jesus: no mundo passais por aflições, mas não desanimem, eu venci o mundo. As aflições existem, mas Cristo é vencedor. Esta é uma certeza que trago no coração. Segunda certeza, aquilo que Jesus disse aos discípulos, à sua igreja, após sua ressurreição e antes da ascensão: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma certeza que me dá condições para levantar cada manhã e encarar um novo dia. Jesus não diz eu estarei com vocês, mas ele diz eu estou com vocês. Terceira certeza, essa eu tiro lá do Antigo Testamento de Isaías, capítulo 41, versos 10 e 13. Eu te tomo pela tua mão, eu te digo, não temas, eu te ajudo, não te perturbes, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Repito, é uma certeza que Deus dá. E repito mais uma vez, me capacita a viver cada dia. Quarta certeza, garantia de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é uma certeza que o falar de Deus ao meu coração me assegura, como certeza, como verdade, e nela eu espero. Quinta, nas palavras de Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e no fim ele vai se levantar, e também o meu corpo renovado, na ressurreição, vai vê-lo face a face, meus olhos vão vê-lo. É uma certeza que carrego. E a sexta, que quero compartilhar, aquela com a qual comecei este culto, a oração do rei Davi, Salmo 19, 15. Quando eu acordar, contemplarei a tua face. Quando a gente precisa se despedir de um irmão querido, como nós nos despedimos do Cláudio, eu digo a família e toda a congregação, quando a gente olha para todos os lados, aí a gente vê esta luz, a luz da promessa e da certeza que Deus dá. Quando eu acordar, eu vou ver Deus face a face, e eu vou me alegrar, eu me alegrarei ao contemplar a tua face. Irmã e irmão, tens dúvidas? Deixe Jesus falar ao seu coração para esclarecê-las. Tens certezas que Deus te mostra? Anote-as e vive firmado nelas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai
e a companhia do Espírito Santo estejam com todos. Amém.